descendência, que o inimigo não venha se levantar, ó Deus, contra os seus. Essa é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Uma alegria enorme estar na casa de Deus para poder louvar e engrandecer o Senhor. E também uma alegria sempre rever o Anísio e a Ana, né? Bênção pura. Fiquei muito alegre e agradeço primeiramente a Deus e também o pastor Wilson, né, que me fez esse convite para me poder trazer uma reflexão da parte de Deus para a 13ª igreja. E eu creio que o que Deus falou comigo, eu penso que vai falar com você também. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26, verso de número 12. Capítulo é o 26 de Gênesis, o versículo é o 12. As horas aqui para... tá ali. Boa, uma vez eu fui ministrar num lugar que eu não consegui ver o relógio, aí nós fomos uma noite adentro, só Jesus para ter misericórdia. Diz assim: naquele ano Isaque fez plantações e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado, tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, havia cavado, no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Vá embora dessa terra, porque você ficou muito mais poderoso do que nós. Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Deus, por ter falado conosco através dos louvores. E cremos, Senhor, que o Senhor continuará falando de uma maneira especial. Assim eu oro, crendo eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Todos sabem que nós estamos atravessando por uma situação muito complicada. Não atravessamos ainda, estamos atravessando por uma situação muito complicada. E nessa trajetória, nessa travessia que todos nós estamos, que conseguimos ver muitas pessoas desesperadas, com medo, conseguimos ver o pânico no coração de muitos líderes, conseguimos ver também muitas pessoas prosperarem, atravessando um tempo difícil, uma situação complicada, e mesmo assim, nós conseguimos ver pessoas prosperando. Infelizmente, muitos pararam a travessia hoje. Alguns amigos, alguns colegas de ministério, já tiveram os seus entes queridos como vítima dessa pandemia. Estamos vendo o barco naufragar de muitas famílias. Isso é uma verdade. Medo, desespero, morte. E conseguimos ver pessoas também sobressaírem, prosperarem e prosperarem muito.
diante do que nós estamos atravessando, diante desse vendaval, diante dessa tempestade, eu não sei qual está sendo a sua luta, como você tem reagido a esse problema, como você tem vivido diante desse quadro tão caótico e tão difícil. Não sei se você está com medo, não sei se você está sensivelmente abalado, não sei se você está prosperando muito nesse tempo, mas o que eu posso falar é que você, como eu, nós estamos atravessando um problema que muitos já atravessaram. Pandemia não é algo novo no mundo. Muitos já sobressaíram, já venceram pandemias letais, mortais, e isso só é possível com a intervenção divina. E diante desse texto que li, eu quero falar um pouco do capítulo 26. Eu li apenas esses versos para me não tomar muito tempo. E eu quero crer que algumas atitudes de Isaac no capítulo 26, nós temos que tomá-las para que nós possamos atravessar, que nós possamos prosperar e que nós possamos sair do outro lado, glorificando e louvando o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. No capítulo 26, no verso 1, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, conta-nos que começou uma pandemia, um problema muito grave no tempo de Isaac, a fome. E nos conta nesse primeiro verso que essa pandemia, essa fome, esse problema, Abraão já tinha atravessado. E Isaac estava atravessando. Como eu disse, pandemia não é algo novo. Nós temos na história alguns homens que atravessaram a pandemia. E hoje nós estamos atravessando. Isso alegra porque nós conseguimos entender aqui a princípio que tem como nós sairmos do outro lado. Diz aqui no verso 1 que a fome era terrível. E como você sabe, fome mata. Fome faz o homem entrar em desespero, faz o homem entrar em pânico. Em todo o tempo, todos os anos, milhares de pessoas morrem de fome. E nos conta que Isaac, ele reage a esse problema, essa pandemia da fome. Isaac resolve procurar autoridades. Ele procura a autoridade máxima da cidade de Gerar, Abimeleque. Ora, diante de um quadro difícil como a fome, diante de um quadro difícil como o Covid-19, nós temos que procurar autoridades competentes para poder nos instruir. Nós não podemos ficar atrás de muitas respostas, nós não podemos procurar algumas soluções em pessoas que não são capacitadas, que não têm autoridade. Percebe no verso 1, se você deixar a sua Bíblia aberta, disse que Isaac, ele vai à cidade de Gerar, aonde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Vou procurar uma autoridade, eu estou atravessando um problema difícil, o problema da fome, eu quero saber o que eu posso fazer. O que nos conta a história é que a terra parou de produzir, a terra não produzia mais, mas ele procura, ele reage, ele vai atrás de autoridades. Toda autoridade foi Deus que levantou para ser bênção para nós. E eu percebo que no mesmo verso, diz que, no verso 2, que o Senhor apareceu a Isaac.
no meio da pandemia, da fome, no meio do desespero, no meio do medo, num momento sensível, difícil, num momento cruel, onde muitas pessoas estavam desesperadas, eu vejo Isaac reagindo, procurando autoridades, e de repente, a autoridade das autoridades aparece para ele. Nada melhor. Num momento difícil como o nosso, nada melhor do que a autoridade do mundo aparecer para nós. E diz aqui no verso 2 que o Senhor apareceu a Isaac. E Deus tem falado com você nessa sua travessia. Deus tem falado com sua família nessa travessia difícil e terrível, aonde você está vendo pessoas morrerem, perderem as forças. Deus está dizendo algo para poder te fortalecer. O que eu percebo é que a palavra de Deus aqui para Isaac foi uma palavra realmente que nós escutamos das autoridades que são competentes, que são autoridades para abençoar a nossa vida nesse tempo do Covid-19. Deus disse para ele, para Isaac no verso 3, fica aí. Ora, quem já escutou fica em casa no período da pandemia? E quem disse isso para nós? Foram autoridades. Foi quem entende do perigo. Fica em casa. E quantos estão desobedecendo? E quantos estão passando por cima das palavras das autoridades? E Deus disse para Salomão ficar nessa terra. Ficar em que terra? Nessa terra que deixou de produzir. Ora, ele está atravessando um problema, ele vai atrás de um rei e de repente aparece para ele o rei dos reis e fala para ele, fica aí. Ora, Deus está dizendo hoje para todos nós, fique calmo, fique me adorando, porque tem pessoas que até fica, mas fica aprontando. Tem pessoas que nessa travessia têm adulterado, estão mentindo, estão se corrompendo, estão se envolvendo com coisas terríveis. A gente percebe muito bem que quando o irmão do filho pródigo, ele fica, quando o mais novo sai, ele fica, mas o coração está completamente longe. Tem gente que fica em casa, mas fazendo o quê? A ordem de Deus para Isaac é, fica nessa terra. As autoridades nos avisaram, nos informaram, ficam em casa. Vocês têm uma autoridade espiritual, que eu creio que já informaram vocês, já alertaram vocês, fique no seu lar, meditando na, fique na sua casa, fique na sua casa, e as pessoas têm passado por cima das palavras das autoridades. Quantas pessoas ficam em casa distraídas? Ficam em casa brincando, outros ficam até brigando. Isso é terrível. Olha a palavra de Deus aqui para Isaac, num momento de pandemia, pandemia da fome, fome mata, mais do que Covid-19. Fica nessa terra. Nós temos que ficar, mas nós temos que ficar obedecendo o Senhor. E o que nós percebemos aqui é que depois do capítulo de número 3, que ele fica, mas ele comete um erro grave.
Talvez você já ficou distraído na sua casa, cometeu erros graves. Se você ler do capítulo 3 até chegar ao capítulo de número 11, você vai ver que ele cometeu o mesmo erro que o seu pai Abraão tinha cometido. Ficou com medo de falar que a sua esposa era sua esposa, com medo do rei Abimeleque, com medo de morrer. Ele ficou, mas ele errou. Tem gente que fica em casa, mas fica errando. Tem gente que fica na igreja e fica errando. Lembra dos irmãos de José? Voltaram para casa, expulsaram José, venderam José, voltaram e ficaram o quê? Omitindo, mentindo. Tem gente que fica, mas não fica como Deus quer que ele fica. Deus não quer que você fique aqui na 13ª simplesmente por ficar. Deus não quer que eu fique pregando simplesmente por pregar. Deus interessa por sua adoração verdadeira. Deus interessa por seu coração, por sua vida espiritual. Ele não morreu à toa por nós. Nós podemos dizer para todo mundo que nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, sim. Agora Deus está dizendo para nós hoje, Deus está nos alertando, fique. Nesse tempo que você está atravessando, não fique com medo, não fique desesperado, não fique sem me adorar, não fique sem me servir em espírito e em verdade. Aleluia! O Espírito de Deus está aqui e Deus disse para Isaac, fica nessa terra. Deus está dizendo, fique nessa terra, eu tenho bênção para você. Servimos um Deus que pode todas as coisas. Isaac ficou e Isaac vacilou, mas Isaac confessou. Isaac confessa, eu fiquei com medo. Por isso o rei Abimeleque, porque Abimeleque, quando ele entendeu que a esposa dele, a mulher que ele disse que era sua irmã, era sua esposa, Abimeleque entendeu, ele já tinha passado esse problema com Abraão, e ele sabia que a mão de Deus cairia sobre o seu reinado. E ele disse, rapaz, como é que você pode fazer isso comigo? E ele confessa, eu fiquei com medo. Nada melhor quando nós confessamos. Eu tenho ficado em casa distraído. É bom confessar ou não? Eu tenho ficado em casa e não tenho orado. Eu tenho ficado em casa, mas não tenho ficado em santidade. É bom confessar. Então eu percebo aqui que Isaac, ele quer resolver, ele reage, ele quer resolver o problema da fome. E eu percebo agora no verso 12 que li, por isso que a Bíblia diz, aquele que confessa alcança a misericórdia. Não somos perfeitos, mas temos que melhorar muito. E eu percebo aqui no verso de número 12, eu vejo agora a graça de Deus, a bondade de Deus sobre a vida deste homem. E diz que Isaac, ele fica e ele começa a semear. Agora Isaac não está fazendo algo errado, ele começa a fazer o que é certo. Ele começa a semear. Ele começa a fazer algo que ninguém estava fazendo. Gente, quem tem inveja de gente louca? Se você for lá numa terra que não produz nada, quem vai ter inveja de quem está indo para um vale terrível, difícil? Quem tem inveja de quem vai dormir numa mata para fazer missões? A gente fica com o coração cheio de pecado, é quando a gente vê os amigos em Dubai, numa praia boa, descansando, ganhando muito, trocando, Mas quando você vê o cara ralando, esforçando, quem vai sentir inveja de um homem como Ronaldo Lidório, que coloca rede quando ele está num campo, ele está na mata, quando ele não chega no lugar no qual ele colocou como objetivo de evangelizar, ele não chega na aldeia desejada, ele tem que dormir no mato e coloca rede
né, estende uma rede em 2 árvores e ali passa a onça. Quem tem inveja daquilo? Não é assim? Então, quando Isaac começa a semear, as pessoas começam a olhar, esse homem está semeando uma terra que parou de produzir. Ou seja, o problema dessa terra não é um problema normal, o agrônomo não resolve o problema dessa terra. O problema da fome aqui não tinha como o rei tentar solucionar, o rei Abimeleque tentar solucionar. Enfrentamos problema aqui. A ciência não pode solucionar. Enfrentamos problema que o presidente não pode solucionar. Enfrentamos problema que deputados não podem solucionar. Estamos enfrentando um problema, estamos atravessando um problema que as nossas autoridades constituídas não podem solucionar. Estamos enfrentando um problema que existe um que pode solucionar. Estamos enfrentando um problema que estamos vendo pessoas com medo. Estamos enfrentando um problema que estamos vendo pessoas desesperadas, sendo ceifadas, amigas. E nós estamos vendo pessoas atravessando esse problema e fazendo algo que nos assusta. Isaac vai fazer algo realmente que nos assusta. Ele começa a arar, ele vai semear, ele vai plantar. Por que você vai plantar numa terra que não nasce? Planta no deserto para me ver. A gente fica assustado. Mas quem diz que você tem que fazer o que os seus olhos estão vendo? Deus te chamou e me chamou para nós andarmos por fé. A primeira coisa, nós temos que ficar acreditando e ficar adorando. Se foi Deus que diz para Isaac ficar, ele tinha que ficar. E se Deus disse que ele era com ele, que ele ia transferir, e ele transferiu, que ele ia abençoar Isaac, a Isaac acreditou. Isaac então começa a arar e começa a semear. Aleluia, está semeando. O homem está semeando. Quem quer semear com Isaac? Ninguém. Quem tem inveja de Isaac agora? Ninguém tem inveja de quem está fazendo algo que todos acham que é uma loucura. Mas nos conta ainda nesse verso que o que ele semeou, ele colheu quantas vezes mais? Gente, se ele plantou 100 mudas, ele colheu 10.000 mudas. Que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Algo sobrenatural. Deus usa você, e muitos olham a sua loucura, e através da sua atitude que honra o nome do Senhor, e muitos julgam como loucura, eles vão ver o sobrenatural acontecer na sua casa. Nós não podemos ficar brincando com Deus, eu acredito em Deus, sem acreditar. Nós não podemos ser hipócritas, atores. Isaac semeou, porque ele acreditava no Deus de Abraão, ele acreditava no Deus do seu pai. Deus está dizendo: semeie vida aonde tem morte, porque vai produzir 100 vezes mais. Semeie amor aonde tem ódio, que vai produzir amor 100 vezes mais. Semeie fé aonde tem incredulidade, que vai florescer. Deus está dizendo: deserto vai florescer, eu sou contigo. Deus está nos chamando para viver o sobrenatural. O que é normal, Isaac fez: arar a terra. Normal ele fez, o que qualquer homem conseguia fazer, ele fez: arar e semear. O impossível foi Deus que fez. O que você pode é louvar, o que nós podemos é adorar, mas Deus, ele tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Aleluia. Isaac experimentou isso. Isaac ficou.
E a Bíblia nos conta que, olhando para o relógio aí para não ser enfado, vocês estão entendendo, amém? Estamos atravessando um problema difícil. Não atravessamos ainda, mas nós temos aqui essa palavra, um exemplo de um homem, que o seu pai tinha atravessado o problema que ele estava atravessando, e nós temos também exemplos, que muitos já enfrentaram a pandemia, algumas pandemias, alguns vírus, que ceifaram a vida de muitos, e muitos atravessaram do outro lado, e muitos conseguiram prosperar. Nós estamos atravessando, nós temos que seguir esse exemplo, nós temos que escutar as autoridades, e escutar principalmente as autoridades das autoridades. Nós temos que ficar sempre com fé, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Está aí, o homem que acredita, acontece isso. Ele prospera. Ele prospera. E prosperidade é algo maravilhoso. A gente, quando fala de prosperidade, a gente imagina só uma pessoa que saiu de um casebre e foi para uma mansão. Não é só isso. Isso é uma prosperidade também, se ele for servo de Deus, sair de uma casa pequena e for para uma mansão, isso é prosperidade, sim. Se a pessoa sair simplesmente de uma bicicleta, e ele for para uma bicicleta motorizada, ele prosperou. A pessoa próspera, ela é alegre ao Senhor. Não é a quantidade que faz ele ficar adorando. Não é a quantidade que ele ganha que faz ele ficar na presença de Deus. É pelo que Deus já fez por ele. O que motiva ele não é a quantidade, ele não é movido por cobiça. Ele é simplesmente apaixonado por Deus, e toda pessoa que é apaixonada por Deus, ela é próspera. Ela prospera. Se o quartinho está sujo, ela pinta a casa. O que você fez com o seu dinheiro? Não comprei um carro, mas a minha casa está pintada. Isso é prosperidade. Prosperidade em homem é você comprar uma roupa boa para sua esposa, você vê que isso é prosperidade, é você viver bem. Você ficando no seu lar, glorificando a Deus, exaltando pelo pão de cada dia, isso é prosperidade. Então, prosperidade não significa quantidade, é a maneira que você agrada a Deus e Deus te faz prosperar. E Ele tem poder, sim, de mudar muita coisa nas nossas vidas. E Ele mudou a vida de Isaac e ele prosperou 100 vezes mais. Agora, todas as pessoas que ficam no centro da vontade de Deus e que prosperam, elas enfrentam um grande problema. Todas as pessoas que atravessam a tempestade com confiança, com obediência, enfrentam um grande problema. Para mim é um dos problemas mais terríveis, um dos pecados terríveis. A inveja. A inveja. Tem pessoas que têm mansões, têm inveja do casamento de pessoas dentro da igreja que mora numa casinha. E serve de Deus, a casinha pode ser pequena, mas ela é limpa. Serve de Deus é próspero, é limpa. A inveja. Inveja do seu casamento. Eu conheço um homem que ele disse isso para mim, que ele ficava com raiva, ele falou raiva, a palavra que ele usou foi raiva, com raiva dos filhos dele, porque os filhos só ligavam para ele, só liga para ele para poder trocar de carro. E os filhos conseguem ficar com o carro no máximo 2 anos. E quando ele recebe o telefonema, é os filhos falando, pai, olha, fala uma coisa, senhor, que eu vou mandar trocar. E ele fala, pode trocar, e xinga. Ele fala, eu não tenho abraço de filho. Filho não me abraça, não conversa comigo. E ainda ele disse assim, eu tenho funcionários aqui que andam de bicicleta e no dia dos pais, eu vejo eles contando aqui o que os filhos fizeram para eles, e o meu coração dói, porque os meus não fazem isso comigo. Olha para vocês verem. Tem pessoa que tem inveja do seu casamento. A inveja é o maestro de todos os pecados. É o maestro. A Bíblia diz que, em Provérbios, através de Salomão, fala que a inveja apodrece os ossos.
Diz a Bíblia, por causa da inveja, todos os males acontecem. Nos diz Atos 17, verso de número 5, que líderes movidos de inveja entraram nas casas e começaram a saquear. Olha o que a inveja faz. Nesse tempo de pandemia, existem pessoas invejosas, terríveis. Isaac vai passar por isso. E nos conta aqui, o verso de número 14, Isaac começou a prosperar tanto que eles acabaram ficando com inveja dele. Gente, a pessoa sentir inveja de você e te deixar para lá, pode até entender. Agora, sentir inveja de você, ir lá no seu trabalho e começar a denegrir a sua imagem, isso é terrível. Sentir inveja de você e começar a usar palavras para poder te difamar, criticar o que você posta, começar a criticar os seus filhos. Inveja por si só não presta, mas aqueles que colocam em prática tudo que está sentindo é terrível. E nos diz aqui que esses não só sentiram inveja, mas como eles demonstraram que eles tinham inveja. Nos diz que eles começaram a tapar os poços. O que ele conseguiu com esforço, eles começaram a entulhar. É difícil ou não? Eu não sei o que você está atravessando, eu não sei qual coisa é pior, se é o Covid-19, uma pessoa está com inveja e tapando os seus poços, atrapalhando os seus sonhos, criticando a sua vida, criticando a sua família, usando palavras malignas, perversas. Tudo que você fez, tudo que você plantou, a bênção que você com esforço conseguiu adquirir, pessoas cheias de invejas, movidas por Satanás, começam a denegrir. Gente, isso é terrível. E Isaac enfrentou isso. Com muita inveja, eles entulharam. Eles só não fizeram isso. O verso 16, além de eles fazerem isso, o rei, a autoridade máxima da cidade, diz no verso 16 para ele: vá embora dessa terra. No verso 16, o rei Abimeleque diz: vá embora dessa terra. Ora, ele chega na terra, procura o rei, Deus aparece para ele, orienta ele acata a orientação de Deus, ele fica, mas vacila, depois confessa, depois começa a semear, fica em obediência, e Deus prospera esse homem, e esse homem próspero, alegre, as pessoas começam a sentir inveja dele, e por causa do que ele estava conseguindo, conquistando, eles começam a atrapalhar a sua caminhada, atrapalhar a sua vida, a ponto de entulhar tudo que ele tinha construído, destruir o que ele tinha construído. Ainda chega perto dele e fala: vai embora, nós não queremos você aqui. Verso 16, mas só que tem um verso 3. O verso 3, Deus tinha dito para ele: fica aí. O rei Abimeleque está dizendo: vai embora, sai daqui. Deus de Abraão está dizendo: fica aí. Você vai escutar quem? Às vezes a nossa carne, o medo está dizendo que você não vai conseguir. O Abimeleque agora representa esse medo que nós temos, dizendo que você vai morrer, você não vai prosperar, você não vai ver seus filhos crescer. O medo vai tomando conta, mas a palavra de Deus é: você vai vencer, no nome de Jesus Cristo, fique aí. O homem pode falar o que quiser. E quem está falando é um rei, Abimeleque, é o dono da cidade, sim. É ele que está me mandando sair, sim, é ele. Mas quem está mandando você ficar é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Às vezes a gente fica escutando o patrão falar, vou te mandar embora. A gente fica, acabou minha vida. Ei, quem é que sustenta a sua casa? Não é o seu patrão. Não é o Zé nem o João. Quem sustenta a sua casa é Jesus. Se me mandar embora, acabou tudo. O rei está dizendo, o rei aqui representa por causa do Covid-19, e os reis estão dizendo, acabou, vai embora, não tem como você ficar. Você fala, acabou, aí eu venho medo, desespero, eu vou morrer. As pessoas não estão atravessando porque estão como tinham que atravessar, porque não estão ficando com a palavra do Senhor, estão ficando com vozes de homens. Fique com a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que o Senhor cuida dos pássaros. Aleluia. Quem está entendendo? Amém ou não? Amém? Isaac está passando um problema difícil. O rei mandou ele embora. Vai embora. Olha o que ele passa em Gerar. Vai embora. Vai embora daqui. Nos conta no verso 17 que ele sai, mas não de Gerar. É como alguém chegar perto do pastor Wilson. Vou usar o pastor Wilson, não sei se você está me assistindo. Pastor Wilson, usar o senhor agora. É aqui que eu olho essa luz bonita? É aqui, rapaz. Ó. Pastorzão Wilson, imagine só. A inveja começa a tomar conta do coração dos homens contra o Senhor. Ver o Senhor prosperando aqui. Dizer, vai embora. Aqui é a cidade nova. Vai embora daqui. Se entrar tanta amargura, entrar tristeza no coração, aí o Senhor sai daqui. Aí o Senhor vai lá. Um bairro que está começando em Valadares, muito difícil. Quem conhece? Ouro Verde, onde que é Ouro Verde? Do lado não, tem uma dele para longe, um lugar bem distante. Ou seja, mandar ele para um vale aqui de Valadares, um trem que não dá nada. Isaac, ele sai, não de Gerar, ele saiu do local que ele estava e ele vai para o vale de Gerar, um lugar mais difícil ainda. Com Deus, o difícil fica fácil. Pode tirar daqui, pastor Wilson, e colocar no Penha, ou no Carapina, ou no Santo Antônio, qualquer lugar. Procurar um vale e colocar. No vale, o homem que fica na vontade de Deus, os seus poços jorram águas. Aleluia. Não é a localidade que é boa, é Deus que é maravilhoso. Não é o local que é estratégico, é Deus que é o Deus forte. Não é o lugar, é Deus na nossa vida, é Deus na vida de Isaac. Isaac sai e vai para o vale de Gerar. Quantas vezes você sentiu que na sua empresa eles colocaram no vale? Tentaram colocar você no vale e você foi para o vale, no vale, e eles viram Deus te abençoando. Louvado é o nome do nosso Deus. Aleluia. No vale ele prospera. Eu vou terminar dizendo que ele vai fazer a mesma coisa que ele começou a fazer no início. Ele começou a cavar poços. E os filisteus dizendo, não, né? Vamos tapar os poços. Taparam o primeiro poço. Taparam o segundo poço. O primeiro ele colocou o nome de confusão. Porque houve brigas entre os seus trabalhadores e o exército do rei dos filisteus. Ele disse confusão. O outro deu o mesmo problema. Ele colocou o nome de inimizade. E o verso de número 22 diz que ele abre outro poço, e aí não houve confusão, e ele chamou esse lugar de espaçoso. Imagine você nesse período onde Deus fala com você lá no início.
Deus disse: eu sou contigo, fique aí, eu vou te prosperar. E você vê a bênção de Deus, mas você vê a intervenção do homem. Isso entristece você. Você vê o homem barrando, mas te tirando um local onde você estava bem, e você sai, e depois você vê tanta confusão. Já não bastasse a fome, mas a fome não te matou, porque Deus fez você prosperar. Mas você vê o homem te matando, acabando com você. E a gente vê Isaac no verso de número 22. Ele vai para outro lugar, ele vai agora para Berseba. E lá em Berseba, se ele passa muita confusão em geral, lá em Berseba, nada melhor do que um reforço de Deus. Se tem uma coisa que nos anima, é Deus falar conosco outra vez na pandemia. E Deus vai falar com ele outra vez. Ou seja, Deus não desampara os seus. Não precisou Isaac ir atrás de ninguém. Deus foi atrás dele e falou com ele. Nada melhor do que após um currículo de tanta luta, atravessar tantos vales, enfrentar tanto problema. Nada melhor do que escutar a voz de Deus outra vez. Nada melhor nós escutarmos o que Deus disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, do seu pai. Não tenha medo, meu filho, pois eu estou com você. Não tenha medo, pastor Wilson, porque eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Não fique com medo. Depois de uma palavra dessa, diz que ele construiu. Eu não sei se eu vou tocar na ferida agora. Depois de ele enfrentar tanta coisa e ele começar a vencer, prosperar, o poço, o último poço que ele abriu, ele chama um lugar de espaçoso, começa a jorrar água. A primeira coisa que quer construir para ele, eu fiquei com vergonha de mim, que quando a gente começa, a bênção chega, a gente pensa em tanta coisa, né? Assim, já sei, um passeio. Vou levar a Milena lá, ou Ana, lá na Europa, ela quer conhecer a Europa. Diz, a primeira coisa que ele fez não foi nada disso, foi construir um altar. Isso é maravilhoso. Pensar no altar, gente. Primeira coisa. Pensar na casa de Deus. Olha como ele reage. Olha o coração desse homem. Ele pensou em construir um altar. A gente pensa em construir nossa própria casa. Não é isso? Ele pensa em construir um altar. Olha o que diz ainda, o verso de número 25. Diz que ele também agora vai construir agora a sua tenda, agora vai construir o seu lugar. Primeiro o altar, agora depois. Ou seja, primeiro é as coisas de Deus. Agora depois é as tendas, é um meu lugar. Ainda ele diz assim, e armou ali as suas barracas naquele lugar. E depois, agora eu quero, Senhor, abrir outro poço. Agora eu vou pensar no meu comércio. Prosperei, agora eu vou abençoar o altar. Atravessei esse problema. Foi Deus que me deu a vitória. Eu vou construir um altar, um lugar de adoração, onde as pessoas fiquem ali adorando o nome do Senhor, aonde eu me prostro. Depois eu vou construir minhas barracas, Senhor, e depois agora eu vou pensar, ó Deus, no meu comércio, no poço. Gente, essa notícia correu. Aquele homem que está lá no vale está prosperando. De repente, Ana, quando esses ouviram, quem ouviu? Abimeleque. Um amigo dele chamado Alzate e um homem chamado Ficol, chefe do exército, resolveram visitar Abimeleque lá no vale. Lá eles reconheceram que Deus era com ele. Estamos no vale.
mas Deus é conosco. Podemos estar no vale da sombra da morte, mas nós não vamos parar no vale da sombra da morte, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, porque Deus está conosco. Estamos atravessando um problema difícil. É momento de nós estarmos com o nosso altar já construído, aleluia, lugar de adoração. Meu Deus, estamos atravessando. Isaac atravessou o problema da fome, prosperando. Eu creio que você vai atravessar o problema do Covid-19 com saúde espiritual. Eu profetizo na sua vida também saúde física. Eu profetizo na sua vida altar de Deus, sua casa. Eu profetizo que é lugar de adoração. Aleluia, você é templo do Espírito de Deus. Eu quero crer no nome de Jesus que você é um homem ou uma mulher que busca primeiro o altar de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Atravessamos este vale adorando e bendizendo o nome do Senhor. Estamos atravessando esse problema, prosperando espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos atravessando o Covid-19 com saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos atravessando em nome de Jesus Cristo. A história de Isaac atravessou. Eu termino dizendo que Isaac fez algo que eu acho que eu ia demorar a fazer. O que você ia demorar a fazer, pastor? Rapaz, perdoar, abraçar, com paz aquele que entulhou os meus poços. Aqueles que eu cavei, eles entulharam. Aqueles que sentiram inveja de mim, e me prejudicaram, me tiraram do lugar, me fizeram sair do lugar que eu estava prosperando, me mandaram para um outro lugar terrível, um vale. E esses que vão lá atrás de mim, que são os causadores dos males que eu enfrentei neste vale. E nos conta a história que, olha aqui, ó, por isso nós temos que reagir como este homem. Diante dessa pandemia, olha como é que ele fez. Olha o verso de número 27. Isaac perguntou: por que vocês vieram falar comigo? Verso 27. Vocês me expulsaram da sua terra. Uma pergunta, eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor está com você. Mas eles não sabiam que Deus estava fazendo lá no início, não. Agora nós sabemos, ou seja, depois que você foi para o pior lugar de Gerar, agora nós sabemos que Deus é com você. Tem gente que quer te pisar, quando ele pisa muito, aí quando ele vê que quanto mais bate em você, é igual a omelete, quanto mais bate, mais cresce. Aí eles falam: agora eu vejo que você é do Senhor. Agora eu vejo, porque no vale você está prosperando. A maioria dos ímpios são assim. Mas não tem perigo. Não. Uma coisa é certa: o nosso Deus está conosco, nos vales que nós enfrentamos. Olha o que Isaac faz com esses homens. Agora nós sabemos, verso 28, que o Senhor, que Deus está com você. E pensamos que deveríamos fazer um trato com você. Quero fazer um trato, um juramento. O trato é este: você não nos fará mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Gente, o que é isso? Ana, se eu te mandar embora de Valadares, o Anísio está no melhor lugar lá na Casa Bahia, eu entulhar os poços do Anísio, inventar mentira, arrancar o Anísio das Casas Bahia e mandar ele para um boteco lá em Baguari, e você falar: quem fez isso? Foi aquele pastor Júlio que fez isso, entulhou o meu poço aqui em Valadares, agora me mandaram para um boteco lá em Baguari, e lá em Baguari eu consegui ver com os meus olhos, saber e ouvir que o Anísio está prosperando, que não está faltando pão,
que não está faltando nada para ele, aí eu vou lá e com essa minha cara dizendo, Anísio, eu quero fazer um trato com você, eu estou vendo que Deus é contigo, eu nunca te fiz mal. Gente, tem pessoas que nos machucam e não sabem que palavras ferem mais do que espada. Tem pessoas com traumas na alma, que estão entulhadas, não conseguem sobreviver. Tem pessoas que só lembram do passado de vozes. Tem mulher que não consegue relacionar com o esposo, de tanto ouvir palavras chulas. Tem filhos que não conseguem olhar para os pais, que foram tão machucados com palavras. Existem também pastores que estão tão machucados com palavras das ovelhas. Talvez se você olhar o pastor Wilson, talvez ele não vai ter um hematoma no corpo, mas talvez ele está machucado com alguma palavra que alguém o feriu. Palavras machucam. Olha a palavra do rei Abimeleque, nós nunca te fizemos mal, Isaac. Gente, tem aquele ditado, quem bate? Gente, dá vontade de vingar, não dá. Você é mentiroso, rapaz, mas atitude. Por isso que, gente, nós temos que ficar no centro da vontade de Deus. Nós não podemos ficar no centro da nossa carnalidade. Fique na casa de Deus, ligado no trono, no altar de Deus. Eu não posso fazer a minha vontade, a vontade do meu eu. Aqui eu vejo Isaac escutando isso. E olha a reação de Isaac. Eu acho que Anísio e Ana iam fazer eu correr, porque se fosse eu o contrário, eu ia fazer você correr. Ana, vai para lá, você e Anísio, me mandaram para um beco aqui, agora você está aqui. A gente é assim, né? Mas graças a Deus que a gente tem esforçado, né, para melhorar. Eu quero crer que nós não vamos cometer esse erro, não, no nome de Jesus. Para terminar, olha o que Isaac faz com esses cabras. E, gente, verso 29, você não nos fará mal nenhum, Abimeleque falando, como nós não fizemos mal a você. Nós fomos bondosos com você. Gente, vocês têm que ler o verso 29. Deixamos que você fosse embora em paz. Então Isaac preparou um banquete. Nada melhor. Esqueceu o passado. O cara está chegando, falando, tá bom. A gente fica com aquela, remoendo, gente. Quem fica na casa de Deus, e é lavado pelo sangue do Cordeiro, nós não podemos ficar lembrando do passado, não, gente. A ordem é fique aqui. É na casa de Deus que nós aprendemos, é na casa de Deus que nós somos curados, é na casa de Deus que nós somos transformados pelo poder da sua palavra. Estamos escutando a história de um homem que foi muito humilhado, maltratado, mas um homem agora que vai demonstrar o amor de Deus para esses homens ímpios e cruéis para com ele. Diz que ele fez um banquete para esses, Abimeleque, Auzate e Ficol. Está aí, um banquete. E mandaram trazer, verso 30, aí ele diz, o banquete, todos comeram e beberam. Beberam de qual poço? Se fosse eu só para tirar ele falou assim, está vendo, se eu não tivesse cavado poço, vocês não iam beber nada. Eles comeram e beberam. No dia seguinte, gente, o que é isso, gente? Além do banquete, eles dormiram na casa. Gente, quem dormiu na casa de Isaac, gente? Aqueles que atrapalharam ele completamente. Aqueles que foram pedras no sapato dele. Aqueles que fizeram ele ir para o vale. Foram esses que ele serviu o banquete. Sirva um banquete para aqueles que querem mal, o seu mal. Sirva um banquete. Pague o mal com o bem. Aleluia, aleluia. Estamos atravessando, porque Deus pagou o nosso mal na cruz do Calvário. Aleluia. Só pode dar banquete àquele que perdoa. Só fica no centro da vontade de Deus aquele que libera o perdão. O louvor só chega no altar daquele que está com o coração puro, limpo, quebrantado. Aleluia. Você pode ter traumas de alguns familiares. Às vezes são os nossos familiares que têm traumas de nós.
Mas essa noite nós aprendemos a história de um homem que ficou e errou, confessou. E através da confissão ele começa a semear, e semeando, Deus o prospera, e a sua prosperidade causou inveja em homens poderosos. A inveja desses homens fizeram com que Isaac e a sua família fosse para um vale, mas no vale Deus estava com ele, no vale Deus fez ele prosperar, e lá no vale, aleluia, nos diz que ele fez outro poço e jorrou água, e ele foi para outra cidade, e nesta cidade que ele estava, estes homens foram atrás dele e disseram para ele: nós nunca te fizemos mal. E ele olhou para os homens e fala: recebam aqui, fica aqui na minha casa, almoce comigo, durma aqui na minha casa, coma, beba comigo, festeja comigo. No dia seguinte, diz que Isaac abençoou eles com a paz. Atravessamos o Covid-19, abençoando quem está nos amaldiçoando. Abençoamos todos no nome de Jesus, porque nós sabemos que toda palavra maldita não tem poder contra nós. Aleluia. No dia seguinte eles se levantaram bem cedo. Depois do trato, cada um se despediu deles e foram embora em paz. Feche os seus olhos. O Covid mata. Ódio por dentro também mata a sua vida espiritual. Orgulho também mata. A fome mata. Eu disse que Isaac confessou um grande erro. A pessoa com medo, ele também está morto espiritualmente. Espírito Santo, eu não tenho poder, Senhor. O rei Abimeleque não teve o poder para solucionar o problema da fome. O Senhor, no tempo de Abimeleque, através de Isaac, o Senhor resolveu o problema de Isaac financeiramente. Eu não sei como está a vida financeira deste pai de família. Não sei como é que está a vida espiritual dessa mulher, deste homem, desse jovem. Mas uma coisa eu sei: o que eles plantarem hoje, se for arrependimento, eu creio que eles vão colher as bênçãos dos céus. E através da confissão que o homem alcança as bênçãos dos céus. Fiquemos de pé no nome de Jesus. Toma uma decisão hoje, se você não tomou. Quem entulhou os seus poços? Quem te mandou para um vale? Se você tiver o zap dele, manda uma mensagem, fala assim: olha, como Jesus é maravilhoso, Ele nos ama. Pastor, a minha carne está dizendo não. Abimeleque diz: sai daqui. O Satanás está dizendo que essa palavra tem que sair do seu coração, mas Deus está dizendo que essa palavra tem que ficar no seu coração. Você tem que liberar perdão, você tem que ligar para esse, você tem que ligar para ela, porque existe um Deus na sua vida que muda a história. Existe um Deus na sua vida. Deus te chamou para semear em lugares que ninguém semeia. Talvez essa terra, esse coração seco, tem muitas vidas que estão sem a semente que já está no seu coração, semente do amor, semente da vida. Deus te chamou para semear. Semeie nessa terra, mas não vai prosperar. Olha, quem dá o crescimento é Deus. Deus te chamou para ser um semeador. Lance a semente, quem dá o crescimento é Deus. Ide e prega o evangelho. Quem dá o crescimento é Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar neste momento, ó Pai, em favor da minha vida, da minha família, em favor, ó Pai, da família de cada irmão dessa igreja. Nos dê, Senhor, essa sensibilidade, Deus, de fazer a Tua vontade.
Não nos deixa, Pai, ficarmos sem semear na terra seca. Não nos deixa, Pai, olharmos para trás, ficarmos lembrando, Pai, do que já fizeram conosco. E não deixa, Pai, que outros, ó Pai, venham lembrar o que nós já fizemos com eles. E haja, Pai, liberação de perdão do nosso coração, do coração também deles. Não somos melhores, mas queremos crescer em Cristo Jesus. Queremos despedir todos em paz, debaixo da tua paz, em nome de Jesus. Pode orar, minha irmã. Aleluia. Como Deus é bom. Eu não sei quanto ao seu coração, mas eu precisava de estar aqui nessa noite. Eu precisava de receber, eu, meu marido, minha casa. Eu precisava de receber essa porção. Eu precisava de receber essa porção de palavra rema, de palavra transformadora. E nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que Ele é que dirige o culto. É através do Espírito dEle que nós louvamos, direcionamos canções. E é através da revelação da palavra dEle ao pregador que Ele fala conosco, que Ele esmiuça a pedra. Ei! Depois de uma palavra dessa, amados, o que nós podemos é ficar neste lugar. Depois de uma palavra direcionadora dessa, amados, o que nós podemos é ficar e adorar, e exaltar, e clamar, e se alegrar, e profetizar, e se consagrar. Não há outra função, não há outra missão, se não adorar. Ei, labaxeira, lebarabaxê. Meu Deus, não tem como parar, Senhor. Que culto é esse? Que culto é esse? Ei, Senhor, que culto é esse? É céu na terra, é brasa no altar. Oh, meu Deus, como nós estamos mais fortes. Parece que nós acordamos agora. Ei, parece que nós tivemos 8 horas de sono, 10 horas de sono, 12 horas de descanso. Ei, meu Deus, que isso? Se o Senhor mandou ficar, se o Senhor mandou ficar, nós ficaremos. Se o Senhor mandar cavar novos poços, mesmo que eles foram entulhados, nós cavaremos novos poços. E vamos te consagrar tudo. Consagrar, construir altar, investir no altar. Meu Deus, que isso? Investir no altar. A semeadura, as sementes começando a florescer, as sementes começando a dar fruto, começando a brotar. E nós vamos contemplar. E o nosso coração estará no altar.